Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 21 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz dois textos. O Enem adora textos, às vezes ele traz mais de um, às vezes traz vários, e nesse caso eu não tenho só a diferença de ter dois textos, mas eu tenho um texto que não é escrito, eu tenho uma imagem. Isso é muito importante para a gente lembrar o conceito de texto, né? O que significa isso? Texto não se trata de coisas escritas, né? De usar letras especificamente. Texto é tudo aquilo que comunica uma ideia. Seja falando, seja escrevendo, seja desenhando, pintando, tirando fotografias, tudo aquilo que comunica uma ideia, que foi feito com o propósito de alguém, para um público, né? A gente tem ali um texto. Então, um quadro, uma imagem, uma gravura, uma fotografia, tudo isso que é imagem que não tem palavras escritas também é considerado texto, justamente porque também está ali comunicando uma ideia. E o Enem nos lembra isso quando na prova de linguagens, quer dizer, a prova chama prova de linguagens. Eu não tenho apenas textos escritos, eu tenho também imagem, né, coisas visuais, coisas que precisam ser lidas, mas sem palavras. E aqui é exatamente o que eu tenho no texto 1. É um texto 1, mas não tem palavras para eu ler. Eu preciso ler a imagem. Então, uma outra habilidade que a gente precisa, sim, ter o hábito de exercer na nossa vida, né, ler imagens. E aí, que imagem que eu tenho aqui? Uma imagem sem título, veja ali embaixo, não tem título, e eu tenho uma espécie de caveira, né? Parece uma caveira, uma coisa que não traz uma sensação muito boa, outra vez traga uma angústia, esse escuro também, esse pássaro que nos lembra um corvo, um urubu, que não costuma ser associado a algo bom, inclusive assim, essas caras dessas pessoas, né, desses seres, também são caras que nos remetem à morte, a um universo um pouco mais, vamos dizer assim, macabro. E aí eu tenho o texto 2, que vai falar sobre a produção desse artista. Na sua produção, Goethe buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. Então veja aqui que a gente já precisa ler com muita atenção, buscando os termos-chave da descrição do trabalho desse artista. Então ele busca refletir o seu caminho pessoal e político e a sua melancolia e paixão. Por que eu estou grifando, né? Estou ressaltando esse seu? Porque esse seu mostra que ele está preocupado em externar em sua obra aquilo que está dentro dele. Isso é muito fundamental, isso já é uma característica da obra, já é uma característica do movimento no qual ele está inserido. Porque a gente tem pintores, tem gravuristas, tem artistas que estão preocupados em representar as paisagens. Então eles vão olhar para a paisagem, vão pintar a paisagem como ela é, vão pintar a natureza como ela é, vão pintar a natureza de acordo com a incidência da luz, de acordo com não sei o que. Tem pessoas que estão preocupadas em representar a realidade, então eles querem fazer tudo exatamente como é, então vão calcular a proporção, vão ver a perspectiva, vão representar a realidade urbana, então a gente tem vários tipos de representações, naturalmente. E nesse caso aqui, esse artista, ele está preocupado com aquilo que está dentro dele, ele quer expressar em sua obra o que está dentro dele, então os seus pensamentos, não é óbvio, né, porque nem sempre a gente quer, tem pintor, tem artista que não quer representar exatamente o seu pensamento, ele quer se isentar disso para fazer uma outra coisa, para falar, não, o que me importa é só esse objeto do jeito que tá, eu vou descrever ele perfeitamente, não interessa o que eu penso sobre ele, tem essas propostas também. E aqui não, aqui ele quer representar o caminho dele, ele quer expressar o caminho pessoal e político dele, a melancolia, a paixão dele. Quais são os sentimentos que ele tem, que ele vai expressar nessa obra? Sentimentos de abandono, de solidão, de drama e de medo. Então, sentimentos negativos, sentimentos perturbadores. Então, veja que a gente tem ali duas características fundamentais, né, para ajudar a gente a identificar que movimento pertence a essa obra. São esses sentimentos mais pesados, mais negativos, mais estranhos, com os quais a gente tem que lidar, e também justamente os fatos de ser sentimentos, né, de ser esse eu dele, mostrando, né, representando ali o que está dentro dele, expressando isso. E o enunciado pergunta: o gravador Oswald Guild recebeu fortes influências de um movimento artístico europeu no início do século XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra de...
E aí eu tenho várias alternativas, né? Obviamente eu sempre tenho 5 alternativas, na verdade. Eu tenho várias obras e eu preciso ver qual é a parecida. Existem várias formas de resolver essa questão. A primeira delas é a bagagem, né? A bagagem cultural, que você tem o conhecimento extra-prova, então aquilo que não está na prova do Enem, que não depende da sua interpretação, mas que você já estudou antes, que é conhecer os movimentos mesmo, as obras de vanguarda, conhecer as obras artísticas, os movimentos artísticos, e daí você já conseguir identificar a que movimento faz parte tanto essa obra, quanto nas alternativas, né? Inclusive, cada alternativa traz o nome de um movimento, você conseguiria rapidamente associar. Caso você não tenha estudado antes, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, levar um pouquinho mais de tempo para resolver, mas também é possível como? Comparando. E aí tem várias possibilidades de comparação. Você pode comparar as imagens, então se você não quiser olhar para o título ali, para o nome do movimento, porque não te diz nada, né? Se você nunca estudou sobre isso, não vai te dizer nada. Claro que você pode pensar sobre o nome, né? Mas como eu disse, estou dando aqui vários caminhos para resolver a questão. Um deles seria comparar apenas as imagens. Então, olhar, né, o tipo de traço, o tipo de cor, qual imagem você acha que se assemelha mais, né, com essa aqui que está no texto 1. Uma outra possibilidade seria justamente analisar os títulos, né? Então, tentar ali inferir a partir do título o que o título quer dizer e ver o que tem mais a ver com essa imagem. Uma outra possibilidade seria comparar cada alternativa com a descrição dada no texto 2. Então, veja, se eu tenho movimentos semelhantes, então os quadros precisam trazer essas mesmas ideias. Então, ali nas alternativas, eu também preciso de algo que me mostre o quê? Esses sentimentos, talvez um pouco perturbadores, esses sentimentos internos, né? Essa expressão de um eu, né? Expressão de um eu interior, de um eu que está dentro de você. Tá bom? E aí, então, como eu disse, várias formas, vários modos de comparação e uma questão de interpretação. Então, como eu disse, é facilitada com a sua bagagem exterior, né? Com o seu conhecimento anterior, conhecimento prévio à prova, mas poderia ser resolvida só, né, entre aspas, pela interpretação com a necessidade da leitura de imagem. Então, se acostume a ler imagem, não é porque a imagem é só para olhar. Você vai olhar, por isso que no museu as pessoas mandam ficar quieto. Por que tem que ficar quieto? Para a imagem poder falar com você. Eu li isso num livro, achei tão bonito, gente. Mas o livro era isso, perguntava assim, por que a gente tem que ficar quieto no museu? É um livro de vários porquês sobre artes. E a resposta era essa, porque as artes, elas precisam falar com você. Então, se você vai lá ficar conversando e fica lá viajando, você não tá prestando atenção. É igual você tá numa palestra, numa aula, você não tem que ficar quieto para escutar. Mesma coisa, você está ali observando uma obra, a obra tem coisa para falar com você. Então, você tem que olhar, analisar, pensar. Não é para passar olhando, é passei correndo no museu, vi tudo, né? Deu uma olhadinha e não entendeu nada. Por quê? Porque você tem que parar na frente, como se fosse uma palestra, e esperar ela ficar comunicando alguma coisa para você. Analisar os traços, analisar as cores, analisar as propostas, as expressões, beleza? Então, vamos aí criar esse hábito de frequentar museus depois que acabar a pandemia, e também, ou virtualmente, né, que agora também é possível, e também de deixar, né, dar esse espaço, esse silêncio e esse tempo para que as obras, as imagens falem com a gente. Vamos para as alternativas, finalmente? Eu vou começar pela E, tá bom? Eu tenho aqui o surrealismo, então a representação do surrealismo. O que é o surrealismo? Surreal. Aquilo que vai além do real. Real é aquilo geralmente que é mais palpável, que é mais, eu ia falar real, mas é óbvio, né? É mais concreto, que é mais, normalmente, um pouco mais visível, né? Aquilo que é mais concreto mesmo, aquilo que você vê, aquilo que existe. Aquilo que vai além do real, o que é, por exemplo? O sonho, o devaneio, tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Claro que tudo isso também é real na medida em que existe, né? De alguma forma isso tudo existe. Mas não existe naquele plano acessível pra gente. Eu não consigo sonhar o que eu quero, eu não consigo controlar o sonho, eu não controlo meu subconsciente, meu inconsciente. E o surrealismo, ele tinha uma proposta de fazer algo que a gente chama de... que eles chamam de escrita automática, que era você em algum autômato, né? Em algum momento ali, momentos em que você não está controlando a sua mente, você realizar tanto escrita quanto pinturas, né? Então, tanto faz o tipo de arte que você ia produzir. Então, por exemplo, quando você está naquele momento que você está meio acordado, meio dormindo, sabe? Que você não sabe se acordar dormindo, nesse momento, você escrever, ou como eu disse, pintar, ou esculpir, enfim, o tipo de arte que você quiser produzir. Drogado também, né? Então, eventualmente eles faziam isso, né? Vamos nos drogar pra ver o que acontece, vamos ficar bêbados, vamos analisar a pessoa dormindo, ver se ela fala dormindo, enfim. Mas tinha a ver com acessar esse mundo irreal, esse mundo que não é acessível, que não é controlado, esse inconsciente, subconsciente, esse sonho, esse devaneio, tá bom? Não é o que a gente tem aqui, né? Exatamente, a gente não tem ali, a gente pode ver inclusive que as imagens são bastante diferentes, tá bom? Então não é essa alternativa E, vamos para D. Cubismo. O que é o cubismo? Cubismo vem de cubo, e cubo é uma forma geométrica, então aí você já poderia pensar, então tem a ver com forma geométrica. Sim, tem a ver com a geometrização
das coisas que vão ser representadas ali. Qual que é essa ideia, né? Não é só a ideia de você usar linhas, né? De você usar uma coisa geométrica, mas é a ideia também da perspectiva, de você representar o mesmo sob várias perspectivas. Então você vai decompor o objeto porque ele pode ser olhado de várias formas e cada perspectiva vai dar um olhar diferente. Então a ideia da fragmentação. Então tem a ideia das linhas mais retas, no caso das linhas geométricas, mas também essa ideia de fragmentação, né? De decompor o objeto e você sobrepõe. Então por isso que muitas obras, essa aqui até que é um pouco clara, mas se você pesquisar e vou deixar umas imagens para vocês do cubismo, as imagens são um pouco estranhas. Por quê? Porque elas deformam um pouco o real na medida em que elas fragmentam e sobrepõem a mesma parte da mesma peça uma sobre as outras. Então ficam umas partes um pouco esquisitas, não dá para reconhecer o objeto às vezes exatamente como ele é, porque não é uma representação fiel, né? O objetivo não é representar fielmente como aquilo é, mas assim, claro, uma representação de outro ponto de vista, uma representação sobre várias perspectivas de um mesmo objeto que foi decomposto, tá bom? Também não é o que a gente tem ali. Bom, a gente olha ali, as imagens já não se parecem, a gente não tem a preocupação com essas formas geométricas, a gente pode ver que, inclusive, não há um contorno muito bem definido dessas caveiras, é tudo muito esfumaçado, muito espaçado. E a letra C, muralismo. O muralismo era uma arte que tinha como principal característica a pintura em muros, né? Então, uma pintura que é gravada diretamente numa superfície onde ali ela vai ficar. Então, não é uma coisa que você vai transportar, por exemplo. Não diz muita coisa, na verdade, é essa, né? Mas olhando a imagem, a gente não consegue ver muita semelhança. B. O fauvismo. O que é o fauvismo? É uma arte muito diferente de muitas outras, né? Claro, cada uma tem a sua linha, as suas características, mas ela não estava preocupada com esses sentimentos perturbadores, não estava preocupada com a crítica, não estava preocupada com a política, não estava preocupada com o interior, preocupava-se com o quê? Acho que com nada, não, tô brincando. Tinha uma preocupação em mostrar algo alegre, algo um pouco mais leve, né? Então, algo um pouco mais... Até eles dizem, esse fauvismo vem de feras, né? Em outra língua vem de feras. Então, a ideia é de prevalecer o instinto. Então, como a criança que vai pintar, ela não vai ali pintar preocupada. Ai, aqui meu pensamento político qual que é? Ai, quero mostrar o mundo desse jeito. Não, vai pintar por instinto. Então, vou pintar aqui, vou pintar. Só vou pintar e usar muitas cores fortes, que no caso não dá pra ver porque tá em preto e branco. E uma coisa um pouco mais alegre. A gente consegue ver, caso você não soubesse, a gente consegue ver na imagem uma posição realmente de leveza, uma posição de relaxamento, uma posição que a gente fica na praia ou em casa vendo TV ou dormindo, né? Ai, que gostoso, vou encostar aqui e relaxar. Então vê que não tem essa carga pesada, é algo mais leve, tá bom? E por fim, a alternativa A, que já tem uma semelhança quando a gente vê os traços ali bastante escuros e também os traços, claro que na primeira imagem, no texto 1, né, a gente tem esse contraste. Por quê? Porque o que realmente importa é ali a parte mais escura, né? O fundo é apenas o fundo. Claro que também tem importância, senão não estaria aqui, mas o foco são essas caveiras, esses seres aí esquisitos, e a gente tem uma semelhança na alternativa A, né, com também essa representação mais escura, essa representação também perturbadora. Veja que parece duas pessoas ou três, uma ali em cima e com a mão na cara, né, tipo, ai meu Deus do céu, então um sentimento estranho, a outra olhando meio morta, a outra em cima que parece que tá numa posição meio fetal. Então a gente tem a questão dos traços que não são exatamente muito bem contornados, né? Não tem como o cubismo, por exemplo, são traços bastante esfumaçados, bastante fluidos, essa carga da cor. E a gente tem um nome, né, que é o expressionismo. O que é o expressionismo? Vem de expressão. Expressão do quê? Expressão do eu. Então, a proposta desse movimento era justamente expressar o eu e o mundo, né? Então, como que vai representar o mundo? Era uma representação do mundo, mas de acordo com o subjetivo. O subjetivo é o olhar interior. Então, quer dizer, eu estou olhando, sei lá, estou olhando para um prédio aqui. Esse prédio que eu tô olhando, o que eu sinto quando eu vejo esse prédio? Porque cada um que vai olhar vai sentir uma coisa diferente, vai ver o prédio de jeito diferente. Claro que todo mundo vai ver o prédio igual no sentido de, sei lá, o prédio é roxo, o prédio é alto, mas você também tem aquilo que você sente, aquilo que só você vê. E é isso que eles tentam captar no expressionismo, a expressão do eu diante do mundo. Então, o que o eu vai ver naquilo, né? Qual que é essa particularidade, esse olhar singular, o que está dentro de mim? E por isso causa uma deformação da realidade, porque esse ver é como se fosse uma representação interior. Não é como se fosse, é isso mesmo, é uma representação interior. Então, não é que ele vê aquilo que é concreto e visível, mas vê aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa quando a gente olha, tá bom? Então, ali a gente tem essas representações dessa expressão interior. Então, veja que esse expressionismo, eles nos remete justamente às palavras-chave do texto 2. Essa representação do eu. Então, né, quando eu falo ali o seu caminho pessoal e político, a sua melancolia, os seus sentimentos, que são sentimentos negativos e perturbadores, é exatamente o que a gente tem no expressionismo. A representação desse interior, o que o interior vai ver, né, como que ele vai expressar. Eu trouxe pra vocês, inclusive, um quadro muito famoso desse movimento, tá aí pra vocês olharem, analisarem, deixar, né, dar uma pausa, deixar a imagem falar com vocês,
que é uma imagem um pouco perturbadora mesmo, né? Que é esse eu se expressando. O que essa pessoa que pintou esse quadro tá sentindo em relação ao mundo, tá sentindo em relação àquilo que ela vê, tá bom? Então a alternativa A é a alternativa correta, justamente porque traz essa expressão de um eu. E você poderia perceber pela comparação das imagens ou mesmo pela análise desse termo, né? Essa expressão que deve ter aqui deduzir, né? Que concluiu, você já sabia de antemão, que é essa expressão do eu diante do mundo, que vai trazer esses sentimentos, esses pensamentos que a gente tem quando a gente olha para fora, tá bom? Então, uma questão de interpretação, de comparação, de conhecimento extra-prova, dentro das pontuais, que a gente já viu que é muito recorrente, né? Ele cobra ali linguagens, escritas, cobra artes visuais, tem muita questão também de educação física, né? Que se refere à saúde, a esportes, e é legal a gente ir resolvendo todas as questões pra gente perceber justamente isso, os assuntos que são recorrentes, né? E o modo também como vai ser cobrado isso, tá bom?